Eu achei que tinha atropelado um bicho grande e fui ver se estava preso na roda. Mas o que eu encontrei não era bicho, era gente. E pior, estava viva. Não sei nem como começo isso aqui, mas desde que escuto esse canal de vocês, fico ensaiando, sabe? Ensaiando coragem. Porque tem coisa que a gente não conta nem para espelho, mas fica carregando igual saco furado. O peso escapa para os lados, mas nunca alivia. Eu rodo caminhão faz quase 22 anos. Já dormi em ponto que nem o urubu quer parar. Já vi colega ser assaltado, já vi animal atravessando a pista com os ossos aparecendo, já vi mulher pedindo carona de madrugada com criança no colo e sumindo no retrovisor como se fosse fumaça. Já vi muita coisa errada. Mas essa aqui, essa me roubou a alma. Foi em 2022. Começo de julho, eu vinha com carga de papelão prensado de Goiás para Pernambuco. Tava cansado, rodando sem parar há quase 20 horas. Só parava para mijar e botar diesel. Eu lembro que meu olho estava ardendo já. Peguei um desvio para dormir rápido, uma entrada de terra ali perto de Bom Jesus da Lapa. Uma estradinha fina, usada por caminhão de cana, que sai da BR, mas leva até nada. Eu encostei o caminhão mais pro canto, debaixo de uma sombra. Desliguei tudo. Abri a porta e fui no matinho do lado fazer o número 1. Simples. Como todo dia. Só que eu ouvi o que não devia. Um barulho, tipo um fungado forte. Como se alguém tivesse chorado, mas segurando. Eu me arrepiei. Olhei em volta. Dei 2 passos para frente, só para ver se tinha algum animal preso ou alguém no meio do mato precisando de ajuda. Sei lá, a gente tem esse instinto de conferir. Foi aí que eu vi. Tava ali, jogada no chão, um corpo de mulher, magra, com o rosto coberto por um pano. Só via o braço dela tremia, igual quando a pessoa tá tendo convulsão, mas o resto do corpo tava imóvel. Eu gelei. Meu primeiro pensamento foi: já encostaram um cadáver aqui. Meu segundo foi: ela tá viva ainda. Eu voltei pro caminhão tropeçando nas minhas próprias pernas. Entrei, bati a porta com força, peguei o celular para ligar para a polícia. Sem sinal, só aquele maldito sem serviço escrito na tela. Desliguei. Liguei de novo. Nada. E aí aconteceu o pior. Eu não consegui decidir o que fazer. Fiquei ali dentro, suando frio, olhando pelo espelho retrovisor, achando que alguém ia sair do mato com arma. Imaginando se ela era isca, se era cilada. Se eu saísse para ajudar, podia ser assaltado, sequestrado, morto. No fim, eu dei ré no caminhão, sem olhar para fora. Saí daquele lugar com o peito pesado e a alma mais suja que a carroceria. No primeiro posto que parei, já no fim da tarde, fui direto no banheiro lavar o rosto. Quando voltei, um frentista estava encostado no meu caminhão. Magro, cara de sono, boné azul. Me chamou de lado e falou baixo: a gente viu você olhando o mato. Agora você vai levar o que tem que levar. Eu travei. Perguntei como é, mas ele já tinha virado as costas. Fui até a carroceria. Tinha um pacote ali. Grande, quadrado, embrulhado em plástico preto, com fita adesiva cobrindo tudo. Parecia aqueles fardos de roupa usada de brechó, sabe? Só que pesado. Muito pesado. Na lateral, um papel colado com fita isolante. Tinha o nome de uma cidade no Maranhão. E dentro do meu caminhão, tinha outro papel. Um impresso comum, como se fosse de impressora doméstica. A placa do meu caminhão. E o nome da minha filha, completo, com sobrenome. Eu me sentei no banco e fiquei ali por horas, tremendo. No outro dia cedo, eu fiz o que achava que jamais faria na vida. Eu fui até o destino e entreguei o pacote. Não perguntei nada para quem pegou. Era um cara com camiseta de time, rosto escondido com boné e máscara. Ele abriu a porta lateral de um galpão, arrastou o pacote para dentro e só fez um gesto com a cabeça. Eu fui embora. Parei no primeiro banheiro de posto e vomitei. Achei que tinha acabado, que era tipo castigo de uma noite só. Mas no dia seguinte, antes de encostar para dormir num posto em Picos, Piauí, adivinha? Tinha outro pacote, mesmo plástico preto, mesmo tamanho,
Mesmo peso. Dessa vez com o nome de uma cidade no Pará. Nem papel me deixaram, nem aviso, nada. Só o pacote. E foi aí que eu entendi. Eu tinha virado entregador de coisa que eu não queria saber o que era. E se eu perguntasse, se eu negasse, eles sabiam da minha filha. A primeira vez que liguei para minha filha depois disso, eu fiquei esperando ela atender com a voz normal, ouvindo cada detalhe, cada ruído ao fundo. Perguntei se estava tudo bem umas 3 vezes. Ela achou estranho, riu e disse que sim. Mas eu não ri. Eu desliguei tremendo. Eu virei prisioneiro dentro do meu próprio caminhão. Depois da terceira entrega, eu tentei mudar de rota. Eu desliguei o rastreador que eu mesmo instalei. Peguei caminhos por dentro, desviei de postos maiores. Dormi em pontos aleatórios. Evitava parar por mais de 10 minutos no mesmo lugar, mas não adiantou. No fim da semana, parei num posto em Minas para consertar um problema nos pneus. E quando voltei, tinha outro pacote na carroceria. Igual, do mesmo jeito. E o bilhete dessa vez não foi impresso. Foi escrito à mão, com caneta azul. Só dizia: você pode andar para onde quiser. A gente sempre acha. Comecei a desenvolver uns hábitos que nem percebi. Nunca desligava o rádio. Nunca usava o mesmo posto 2 vezes seguidas. E principalmente, parei de olhar o que estava levando. Não via mais cidade nem destino. Só olhava o plástico preto, encaixava no caminhão e ia. De vez em quando, mudavam o método. Teve vez que o pacote apareceu já dentro da cabine, no banco do passageiro. Teve vez que deixaram no compartimento de lona, por fora. Uma vez deixaram no pátio da empresa onde eu fui descarregar a carga oficial. Como se fosse mais uma entrega entre tantas. Ninguém me dizia nada, mas alguém sempre sabia. Comecei a me perguntar, o que é que eu tô carregando? Droga, arma, gente? Só que a verdade é, eu não queria saber. Porque saber seria cruzar uma linha que talvez não desse mais para voltar. Se eu visse, se eu abrisse, se eu entendesse o que era, eu ia ter que escolher entre fugir ou morrer. E eu não podia morrer. Minha filha não podia pagar por isso. Teve uma noite que eu sonhei com o primeiro corpo, a mulher do mato. No sonho, ela estava viva, mas cega. O pano continuava no rosto e ela dizia: você me viu, agora você serve. Acordei suado, chorando, dentro do caminhão parado numa estrada. Era tipo 4:30 da manhã. Tinha um pacote novo no porta-malas da cabine. Ali, eu entendi. Não era mais sobre o que eu fiz, era sobre o que eu não fiz. Não ajudei, não denunciei, não tive coragem. Isso me comprou um lugar entre eles. Eu tinha virado útil, tinha virado invisível. Comecei a envelhecer mais rápido. Meu cabelo ficou ralo nas têmporas. Minhas unhas quebravam por qualquer coisa. A barba crescia falhada. Minha filha dizia que eu estava sumido, que a voz estava diferente, que eu estava falando pouco. Mas eu não conseguia falar muito, sabe? Porque qualquer coisa podia fazer ela perceber. E se ela soubesse, se ela suspeitasse, eles podiam também. Teve um dia que eu entreguei um pacote e o cara me olhou nos olhos. Primeira vez que isso aconteceu. Ele falou: teve gente que tentou sair. Um sumiu, o outro você entregou. Eu só baixei a cabeça. A última vez que vi minha filha foi num fim de semana que consegui passar em casa. Ela me deu um presente, uma caneca com a frase: o melhor pai do mundo. Eu não aguentei. Tranquei no banheiro e chorei baixinho, porque eu sabia. Não importa o que eu tivesse feito de bom até ali. Agora eu era outra coisa. Eu era um pedaço da engrenagem, um esqueleto a mais dirigindo no escuro. Hoje em dia, eu nem sei mais quantos pacotes já entreguei. Pode ser 20, pode ser 100. Perdi a conta. Perdi a noção do que é certo, do que é errado, do que é seguro. Só sei que, se eu parar de rodar, eles param também. Mas não no bom sentido. Eles param na minha filha. E isso eu não posso deixar. Por isso eu estou mandando esse relato. Porque se um dia eu sumir, se alguém achar meu caminhão vazio num posto encostado, saibam que não foi acidente, não foi pane, não foi sono,
Foi castigo. Porque eu vi e não fiz nada. E agora eu carrego o que ninguém quer ver. E a estrada nunca mais foi só estrada. Eu nunca fui muito de escrever ou de falar da minha vida, ainda mais dessas coisas que a gente aprende a enterrar com o tempo. Mas tem um trecho dessa estrada, e você que dirige aí, sabe qual é? Que quando eu passo, minha mão sua no volante sem motivo. A marcha parece pesar mais. A paisagem é igual, o tempo é o mesmo, mas o peito pesa de um jeito diferente. E é só nesse pedaço, entre Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. Eu tô falando isso porque chegou num ponto que tá doendo mais guardar do que contar. Mas também não é algo que se conta para qualquer um, porque se eu abrir a boca no lugar errado, num ouvido errado, é capaz até de me chamarem de cúmplice. E olha que tudo durou. O quê? Meia hora no máximo. O suficiente para arruinar qualquer paz que eu pensava ter. Era uma segunda-feira. Eu lembro porque meu sogro tinha internado no sábado e minha mulher estava me ligando toda hora. A carga era de palete fechado, nada frágil. Peguei cedo em Ibotirama e já estava ali pelos lados de Riachão das Neves quando vi o rapaz. Um ponto da estrada onde ninguém fica. Não tem sombra, não tem casa, nem acesso para nada. Só o mato e o asfalto. Mas lá estava ele, de chinelo, sacola de plástico na mão, roupa limpa até. Não parecia pedinte, nem drogado, nem nada disso. Mas tinha uma coisa no jeito. Ele estava ereto, mas não tranquilo. Não acenou. Só olhou, mas de um jeito que, sei lá, parecia que ele sabia que eu ia parar. E eu parei. Eu sei, ninguém para ali. Mas ele tinha uma cara aflita, como quem estava esperando mais do que um carro. Era como se ele tivesse apostado a vida inteira naquela chance de alguém parar. A porta do carona já estava emperrando. Ele teve que puxar 2 vezes. Entrou calado. Só deu um "valeu, meu irmão" e ajeitou a sacola nos pés. Aí começou o silêncio. O tipo de silêncio que incomoda, sabe? Aquele que parece que pesa dentro da cabine. Tentei puxar assunto, perguntei se ele morava por ali. Ele só disse que estava indo para uma propriedade mais para frente. Falei, mais para frente onde? Porque por aqui é tudo entrada de roça ou fazenda. E ele respondeu sem olhar para mim, é mais para frente mesmo. E ficou nisso. Eu já levei cada tipo de gente que você nem imagina. Gente cheirando gasolina, gente querendo trocar carona por corpo, já levei menino fugido, velho sem rumo. Mas aquele homem ali me dava uma sensação diferente. Não era medo, era como se ele não estivesse ali por acaso. Como se tivesse calculado cada passo que estava dando. Na altura do quilômetro 32, ele me perguntou, o senhor acha que toda casa de roça tem arma? Fiquei em silêncio uns segundos, e aí ele riu, aquela risada vazia, e completou mexendo na sacola. Por causa dos bichos, né? A gente nunca sabe quem pode entrar de noite. Foi nesse momento que me deu a primeira vontade de pedir para ele descer, mas não pedi. Achei que era só viagem da minha cabeça, que eu estava sugestionado por conta das histórias que a gente escuta. Respirei fundo, olhei para frente e segui. Faltando uns 20 minutos para chegar perto de Luiz Eduardo, ele pediu para descer. Foi do nada. Pode me deixar ali naquela entrada de roça. Daqui eu vou a pé. Olhei para onde ele apontou. Não tinha nada ali. Nenhuma cerca, nenhum portão, só um caminho de barro entrando no mato como muitos outros por ali. Parei. Ele desceu rápido, nem olhou para mim, nem agradeceu. Só pegou a sacola, ajeitou na mão e foi andando. Andou uns 5 metros, depois mais uns 10. E quando eu pisquei, ele já tinha sumido no escuro da mata. Nem sinal de lanterna, celular, nada. Eu fui embora com um gosto estranho na boca. Aquela viagem era para ser comum. Mas ficou um ruído dentro da cabeça, como se algo tivesse ficado fora do lugar. Só que o pior ainda estava por vir. Cheguei em Luiz Eduardo já quase escurecendo.
Parei num posto grande para comer e descansar um pouco. Estava lavando o rosto no banheiro quando escutei a televisão ligada no salão. Aquela voz de plantão de jornal local me chamou a atenção. Uma chacina numa casa rural, 5 mortos, incluindo 2 crianças. Polícia procura suspeito que teria fugido a pé após o crime. Fiquei parado, congelado. O lugar descrito era a mesma região da entrada que eu parei. Voltei correndo para o restaurante do posto, olhei a TV. Não mostraram o rosto, mas deram a descrição. Homem magro, cerca de 30 anos, calça jeans escura, camiseta cinza, sandália de dedo. Portava uma sacola plástica comum. Eu parei de mastigar. Minha boca ficou seca. Minha nuca arrepiou toda. Eu sabia que era ele. Não tinha como não ser. A imagem da sacola no chão da cabine voltou como um tapa. Branca, de supermercado, com o fundo um pouco sujo de terra. Eu lembro de ter olhado para aquilo sem pensar, sem ligar os pontos. Mas agora, ali naquele posto, com aquela descrição na TV, a sacola virou uma bomba. Fui para o caminhão mudo, entrei, tranquei a porta, baixei o banco e fiquei lá, parado, suando. Tudo que vinha na cabeça era: e se eu levei ele para o lugar? Ou pior, e se eu levei ele embora de lá? Porque ele podia já ter feito, podia ter saído fugido por dentro do mato, e eu fui o azarado que passou na hora. E como é que eu vou saber? A cabeça começou a girar. A fala dele sobre arma, o riso torto, o jeito de entrar calado e descer mais calado ainda. Aquele olhar não era de quem estava pedindo ajuda, era de quem estava usando a ajuda. Passei a noite virando na cama da boleia. Não dormi. Fiquei com o rádio ligado baixo, sem prestar atenção, a mente remoendo tudo. E se alguém tivesse filmado meu caminhão parando naquela estrada? E se ele aparece numa câmera de segurança subindo na cabine? E se acharem isso e pensarem que eu sabia de tudo? Eu não tinha prova de nada, nem nome, nem rosto direito. Se eu fosse até a polícia, ia parecer que eu estava tentando justificar alguma coisa. E aí começou o segundo medo. O medo de abrir a boca e ser o culpado da história. Porque no fundo, eu tinha culpa, não tinha? Eu parei. Eu levei. Eu soltei ele ali. Nos dias que seguiram, fui acompanhando as notícias. A chacina ganhou destaque na região, mas não saiu muito além. Diziam que era acerto de contas, que um dos homens da família mexia com coisa errada. Nunca divulgaram o rosto do suspeito e ele nunca foi preso. Sumiu no mundo e eu sumi junto com ele. Porque desde aquele dia eu nunca mais contei essa história para ninguém. Nem para minha mulher, nem para os meus colegas, nem para os meus filhos. Comecei a criar uma casca. Quando alguém pedia carona, eu dizia protocolo da empresa, seguro não cobre, é ordem da transportadora. Mas não era nada disso. Era medo, medo de repetir. Uma vez, uns meses depois, passei pelo mesmo trecho. Era outro dia, outro céu, mas o coração travou igual. Senti o suor descer pelas costas, o volante ficou gelado na mão. E ali, de novo, no mesmo ponto, tinha um homem. Não era o mesmo. Mas me deu um pavor tão grande que eu buzinei e passei direto, acelerando mais do que devia. Desde então virou automático. Qualquer acostamento, qualquer carona, eu ignoro. Eu criei uma trava. Não sei se o que eu fiz foi errado. Não sei se o que eu devia ter feito era ter ido na delegacia, ou se era para ter falado com alguém no posto, contado o que vi, o que ouvi. Mas eu não fiz. E por mais que tentem me convencer do contrário, eu sinto que fui peça disso tudo, mesmo sem saber, mesmo sem querer. Outro dia, assisti um vídeo no celular onde um cara falava assim: o mal às vezes só precisa de um omisso para conseguir fugir. Desliguei na hora, me deu um enjoo, porque parece que ele estava falando de mim. Eu não sei se aquele homem foi o autor, mas eu sei que eu fui o motorista. E não tem um dia que eu não pense que, se eu tivesse feito algo diferente, talvez aquelas pessoas ainda estivessem vivas. Talvez não, talvez sim. Mas essa dúvida é um tipo de morte que continua todo dia. E por que eu estou contando isso agora?
Porque meu filho começou a dirigir. Tá com 22 anos, comprou num caminhão velho e esses dias me ligou feliz da vida. Pai, dei carona para um velho que tava no sol. O bichinho tava todo torto. E eu congelei. Aquela frase me fez voltar 10 anos no tempo. E agora eu tô aqui, gravando isso, contando isso, porque eu não quero morrer calado. E porque talvez alguém precise saber que o mal nem sempre vem gritando. Às vezes, ele entra no seu caminhão com uma sacola plástica e um sorriso torto. E você só vai perceber depois que for tarde demais. Se você escutou essa história até aqui e ficou com a sensação de que tem coisa que a gente carrega calado para não ser julgado, então já se inscreve no canal. Aqui, a gente não promete final feliz, mas garante uma coisa: você nunca mais vai ver as pessoas da mesma forma. Nem os lugares, nem o silêncio no banco do carona. Eu só comecei a dormir de novo porque passei a evitar estrada por completo. Mas até hoje, se eu tô num restaurante e vejo alguém com mochila preta pendurada do lado da cadeira, me dá ânsia. E tem coisa pior do que sentir nojo de um objeto? Porque não é raiva, não é medo comum, é uma rejeição que vem do estômago. A minha cabeça foi torturada com uma coisa que nem era de verdade. Era para ser só uma ameaça, só uma encenação. Mas quando mexe com o que você imagina, aí acabou. Eu era caminhoneiro desde os 19 anos. Fiz de tudo. Transporte de carne, de bobina, de produto químico, até mudança de executivo. Nunca me achei corajoso, não. Mas também nunca fui de correr. Só que depois daquele dia, eu nunca mais consegui sentar na boleia sem olhar para o banco do lado com nojo. Foi em 2017. E não foi no meio do nada, não. Foi numa reta conhecida entre Lucas do Rio Verde e Sorriso, no Mato Grosso. Estrada boa, duplicada, pouco movimento naquele dia porque era feriado de Corpus Christi. Eu tinha dormido bem, saído cedo, estava carregado com um produto empacotado de uma cooperativa. Não era nada caro, nada visado. Só que era coisa com nota fiscal, bonitinho, tudo certo. A viagem estava fluindo normal, mas já quase chegando no trecho final, faltando uns 30 quilômetros, vi um carro parado no acostamento. Aquele sedã prata antigo. Achei que era pane. Quando fui passando, 2 caras saíram de trás do carro. Um deles já veio com a arma levantada. O outro só apontou com o dedo para que eu encostasse. Nem pensei. Encostei. Desci. E até aí você pensa que vai ser assalto, que vão levar o caminhão, o celular, dinheiro. Mas não. Eles nem me mandaram entregar chave nem nada. Um deles disse com calma: fica tranquilo, só desce. Ninguém vai te machucar. Fizeram eu ficar de costas, de joelhos no chão. Um deles deu a volta, subiu na boleia. Eu ouvi ele abrir a porta do carona e amarrar alguma coisa com o cinto. Quando ele desceu, olhou bem nos meus olhos e disse: é só para te obedecer, só isso. Dirige do jeito certo, faz tua entrega, não desvia, não inventa de avisar ninguém e vai embora, só isso. Tu nem foi escolhido, só caiu na vez. Eu perguntei o que era. Ele deu de ombros. Disse: pensa no pior, mas só obedece. Subiram no carro, foram embora. E eu fiquei parado uns minutos ali, suando, com a cara no chão, sem saber se voltava para o caminhão ou se saía correndo. Voltei. Quando abri a porta da boleia, estava lá, a mochila preta, caída de lado, amarrada no banco com fita isolante e cinto de segurança. E era pesada, deu para ver que estava cheia. A primeira coisa que pensei foi: tem explosivo aí. Mas aí vem outra ideia. E se é só blefe? Mas e se não for? Eu tinha que seguir viagem, tinha que entregar a carga, e depois disso eu estava livre. Mas cada segundo daquele trecho, até o destino, foi um inferno. O medo era mudo, não fazia barulho, mas martelava o peito. Cada vez que o caminhão dava uma quicada no asfalto, eu me encolhia.
Comecei a imaginar se tinha algum sensor naquilo, ou um botão remoto. Ou pior, se alguém estava seguindo de longe. A mochila estava ali, do meu lado. O banco de carona nunca pareceu tão próximo. Era como se ela respirasse. Eu lembro que minha mão tremia no volante e que minha boca secou a ponto de não conseguir engolir. Passei por um posto. Pensei em parar. Mas e se fosse isso que eles estavam esperando? E se eu parasse e morresse ali mesmo, junto com quem estivesse perto? Então eu segui. E esse seguir virou tortura. Eu não sabia se acelerava e acabava logo ou se ia mais devagar. Mas o pior de tudo nem foi isso. O pior foi começar a duvidar do que era real. Comecei a achar que o rádio podia estar sendo gravado. Comecei a achar que os caminhões que vinham atrás estavam me vigiando. Passei a imaginar que se eu desviasse o olhar por um segundo da mochila, alguma coisa ia acontecer. Em algum momento, comecei a conversar com ela, em voz baixa, tipo, calma, calma, eu tô indo, já vai acabar. Foi aí que percebi que eu tinha cruzado um limite. Eu já não estava mais com medo da bomba. Eu estava com medo de mim mesmo. E foi nesse estado que eu cheguei no galpão. Mas eu não tive coragem de entrar. Estacionei o caminhão na lateral, desliguei, abri a porta e corri. Literalmente corri. Um segurança me viu e veio atrás. Eu só consegui gritar: não chega perto, tem coisa dentro, não encosta. Ele chamou o reforço, chamaram a polícia. A polícia chegou rápido, em coisa de 15 minutos já tinham isolado tudo. Vieram com aqueles trajes especiais, escudo, cão farejador. Me deixaram longe, sentado no chão, vomitando. Eu não tinha mais força nem para explicar. Um sargento veio falar comigo depois, com a voz baixa, como se estivesse conversando com uma criança. Fica tranquilo, era só simulação, estava tudo vazio. Dentro da mochila tinha um tijolo enrolado num pano preto, preso por fita isolante. Em volta, fios soltos, encaixados num despertador velho. Uma bomba falsa. Eles disseram isso como se fosse consolo, mas eu não consegui nem agradecer, porque para mim, aquela bomba era real. Durante cada metro daquela estrada, ela foi real. Meu corpo acreditou nela. Meu estômago, meu peito, minha mente. Todos reagiram como se eu estivesse a segundos de morrer. E aí, quando disseram que era só para me obedecer, aquilo ficou preso em mim. Eu passei semanas repetindo essa frase em pensamento, dormindo mal, sentindo que qualquer coisa que eu fizesse fora do esperado podia explodir de novo. Porque o que mais me matou naquela situação não foi a arma, nem a mochila. Foi o fato de ninguém saber que aquilo estava acontecendo. Foi a solidão absoluta. Você já teve a sensação de que podia morrer e ninguém ia entender o porquê? Eu tive. Fiquei mais uns dias ali na cidade porque meu patrão mandou outro motorista buscar o caminhão. Não quis nem chegar perto dele. Eu dormia num hotelzinho simples, mas acordava de madrugada com o barulho da minha própria respiração. O médico da cidade quis me passar calmante, não quis tomar. Voltei para casa. Minha esposa tentava entender, mas era difícil explicar um medo que não se realizou. E era isso que me deixava mais doente, o fato de que não aconteceu nada. Eu tentava me convencer disso, mas quando ia no mercado e via alguém com mochila preta no ombro, meu peito disparava. Quando entrava num ônibus e alguém deixava uma bolsa no banco do lado, eu levantava. Comecei a evitar tudo que envolvia espera, deslocamento, estrada, porque o medo real é o que ninguém vê, e ele continua ali. Uma vez, meses depois, precisei pegar um frete curto. Era só de apoio, só ia ajudar outro motorista a descarregar em Rondonópolis. Entrei no caminhão do cara, ele foi dirigindo. Tinha uma mochila dele no banco do carona. Era só uma mochila comum. Mas assim que vi, comecei a suar. A perna esquerda deu um formigamento forte. Fiquei mudo. A garganta trancou. Quando ele passou por um quebra-mola mais forte, eu me encolhi. Comecei a chorar calado. E aquilo não tinha sentido nenhum. Era ridículo. Era absurdo. Mas era real.
Depois desse episódio, nunca mais tentei voltar para a estrada. Hoje, faço bico descarregando o caminhão nos galpões, ajudo com papelada, mas nunca mais subi numa boleia. Às vezes, quando vejo o comboio passando, me dá saudade, mas logo em seguida lembro da mochila e do que ela tirou de mim, porque não foi só uma ameaça, foi um tipo de chantagem mental que até hoje eu carrego e ninguém entende, porque o mundo só reconhece o medo quando ele explode. Mas tem medo que não faz barulho, só cresce devagar e te cala por dentro, só para te obedecer, só para nunca mais tentar ser livre. Eu nunca tive medo de morrer na estrada, mas aquele dia, aquele banheiro, eu saí de lá com a impressão de que a morte me viu e decidiu voltar depois. Foi num domingo, fim de tarde. Eu estava com a barriga ruim desde o almoço. Provavelmente foi aquele peixe frito com farinha que comi em chique-chique. Sabe quando você sente o corpo molhado de suor, mas por dentro tá gelado? Era eu na boleia da carreta, apertando o cinto, tentando achar um lugar para parar. Eu não gosto de parar em qualquer canto, mas naquele trecho entre Bom Jesus da Lapa e Ibotirama, a gente não tem muita escolha. Quando vi um posto à esquerda, quase não consegui frear a tempo. Era um daqueles postos que parece que está pedindo para falir. Bomba velha, sem cobertura, lixeira tombada. Mas era isso ou me aliviar na beira do mato. Encostei, desci meio cambaleando. Perguntei para o frentista onde ficava o banheiro. Ele só apontou com o queixo e voltou a encher o tanque de uma caminhonete velha. O banheiro ficava atrás do posto. Tinha que passar por um corredor estreito com cheiro de óleo queimado e lixo. A porta estava encostada. Quando abri, eu juro que me deu vontade de dar meia volta e aguentar mais um pouco. Mas não dava. O fedor era uma mistura de produto de limpeza vencido com mofo e alguma coisa morta. A luz piscava como se tivesse alguém jogando o interruptor lá fora. A parede do fundo, logo em frente à privada, tinha umas marcas escuras, tipo rachaduras ou infiltração. Eu entrei rápido, fechei a porta com o pé e tentei não encostar em nada. Fiquei ali no máximo uns 2 minutos. Me lavei, saí, tentando não respirar fundo. Quando voltei para o caminhão, ainda estava suando frio, mas já dava para dirigir mais um pouco. Nisso, encosta outro caminhoneiro. Devia ter uns 30 anos, novo ainda, cara de quem estava no trecho há pouco tempo. Ele me cumprimentou com a cabeça, tirou a chave do bolso e perguntou se o banheiro estava destrancado. Eu confirmei e subi na boleia. Fiquei ali uns minutos ajeitando o rádio, pegando um remédio para dor de estômago. Quando olhei no retrovisor, percebi que o cara não tinha voltado ainda. Uns 10 minutos já tinham passado. Desci, fui lá ver. Bati na porta. Nada. Bati de novo mais forte. Silêncio. Fui chamar o frentista. Ele disse que tinha uma chave reserva. Quando abriu, o rapaz estava caído no chão. Perna dobrada, a cara virada para cima, olhos abertos. Foi um susto seco, desses que não dá tempo nem de gritar. Ele estava morto. O frentista correu para chamar socorro, mas era tarde. A gente ficou esperando a polícia por mais de 1 hora. Só nesse tempo fui reparar num detalhe que me deixou travado. O rosto dele, ele estava com uma expressão estranha. Não era medo. Era como se estivesse prestando atenção em alguma coisa. O dono do posto chegou e, como a polícia ainda demorava, ele foi lá dentro da lojinha, puxou o vídeo da câmera que pega o corredor do banheiro. O vídeo mostra o cara entrando, fechando a porta, e aí ele para, olha fixo para a parede do fundo por mais de 4 minutos, sem se mexer, sem falar, só olhando, igual estátua, e de repente ele cai para trás, como se tivessem puxado a alma dele por dentro, sem um grito, sem um passo. Acho que foi nesse momento que meu corpo inteiro gelou, porque eu tinha acabado de sair dali. Eu tinha olhado para aquela mesma parede, mas o pior ainda não era isso.
Na hora que o pessoal do IML chegou, tiraram o corpo, fizeram os registros e um dos peritos chamou a gente para ver uma coisa. Bem ali, na cerâmica branca da parede que ele encarava, tinha umas letras riscadas, meio tortas, bem fracas, como se tivessem sido feitas com algo duro. Mas não era marcador, nem caneta. Aquelas palavras tinham sido arranhadas com unha, e junto das marcas tinha resquício de sangue seco entre os riscos. A frase era curta, só dizia "fuga daqui". A frase ficou ali, parada na minha cabeça. Fuga daqui. Era como se ela não tivesse sido escrita, mas sussurrada no meu ouvido, direto. Eu perguntei se alguém sabia quem tinha feito aquilo. O frentista disse que nunca tinha reparado. Mas não me convenceu. Um risco assim não aparece de um dia para o outro. E outra, o azulejo estava fino de tanto ser arranhado, como se alguém tivesse feito aquilo aos poucos, sem força, com pressa ou dor. Um dos policiais comentou, meio sem querer, que já tinham passado outro caso esquisito por ali. Um caminhoneiro que tinha sido atendido num hospital em Barreiras, dizendo que tinha desmaiado no banheiro de um posto, que sentiu uma tontura súbita e caiu. Ninguém tinha ligado os pontos. O cara se recuperou e foi embora. Só que ele também tinha deixado marcas na parede, segundo a própria família contou depois. Arranhões. Só que na época, ninguém se deu o trabalho de verificar. Aí veio a parte que mexeu comigo de verdade. O laudo do IML deu como morte súbita, possível infarto. Mas o perito que veio buscar o corpo comentou comigo, em voz baixa, que tinha algo estranho. Essa postura rígida, essa paralisia nos músculos do pescoço, parece intoxicação por gás ou algum agente químico. Mas ninguém vai investigar. O banheiro não é vedado. Ninguém vai gastar tempo analisando isso no meio do mato. E pronto. Foi isso. Acabou ali. Lavaram o banheiro, passaram uma tinta na parede e seguiram com a vida. Só que eu não. Fiquei com aquilo entalado. Eu usei aquele banheiro 2 minutos antes. Eu encarei a mesma parede, respirei o mesmo ar e tô aqui, vivo. Mas por quê? Durante semanas, tive dor de cabeça toda vez que sentia cheiro forte de água sanitária. Comecei a sonhar com aquela frase. Toda vez que entrava em banheiro de posto, olhava para o azulejo esperando ver algum risco, alguma palavra escondida. Até o silêncio me dava enjoo. E sabe o que me fez piorar? Voltei naquele posto 1 mês depois. Era mais forte do que eu. Fui lá, mesmo sabendo que era burrice. A placa do banheiro era nova, pintada de branco. A parede, lisa, azulejo trocado. Mas no chão, perto do ralo, ainda tinha uma mancha avermelhada, velha. Alguém tentou lixar, mas não saiu por completo. Conversei de novo com o frentista. Ele só deu de ombros e disse: "Morre gente aqui o tempo todo, moço. Caminhoneiro vive na beira do estresse." Fui embora com vontade de gritar. Eu sou o único que viu o vídeo. O único que reparou na expressão daquele cara. O único que entrou e saiu vivo dali naquele dia. Mas não me sinto sortudo. Parece que eu fui escolhido para ver o aviso, para carregar isso sozinho. Hoje, cada vez que paro numa estrada, antes de abrir a porta do banheiro, eu espero uns segundos e fico pensando: será que agora é minha vez? Porque se aquele gás, ou seja lá o que for, ainda estiver por aí, uma hora ele me pega também. E quando pegarem meu corpo, se acharem alguma coisa riscada na parede, tomara que alguém finalmente escute. Tomara que alguém fuja dali, antes de ser o próximo. Não foi o roubo que me destruiu, foi a dúvida. Quem me vê hoje descarregando engradado de água em supermercado nem imagina que há 3 meses eu dirigia um bitrem de R$120 mil de carga refrigerada. Nem minha mulher acreditou no que aconteceu. E quer saber? Nem eu.
Até hoje eu acordo tentando entender o que foi aquilo. E a pior parte é essa, saber que ninguém nunca vai acreditar em mim, porque parece invenção. Mas eu juro por tudo que me restou, aconteceu. E foi tudo rápido, limpo e armado desde antes de eu perceber. Naquele dia, eu estava vindo de Sorriso, sentido sul. Tinha entregado um lote de alimentos num centro logístico e estava voltando carregado com laticínios, coisa fina, destino Goiânia. Era trecho que eu já fazia há uns anos. Nada me pegava mais de surpresa naquela rota, ou era o que eu achava. Mas nesse retorno, eu estava mais cansado que o normal. Dormi mal no posto anterior, estava com a mente meio baqueada, sei lá. E olha, não era nem sono. Era tipo uma inquietação, um incômodo dentro do corpo. Um peso que não dava nome. Quando cheguei na altura da ponte do Rio Cristalino, uma das mais isoladas que eu já atravessei na vida, eu fiz o que sempre fazia. Parei no ponto de apoio que tem antes dela. É um lugar antigo, meio esquecido, mas sempre tinha um arroz com ovo quente, café passado na hora e às vezes até gente conhecida. Dessa vez não tinha ninguém, só eu e um carro prata parado na sombra, com 2 homens dentro. Primeiro gatilho. Eles não comeram, não desceram, não cochilaram, eles só olhavam. Eu até forcei a vista para ver melhor, para ver se conhecia alguém. Às vezes é colega de estrada, fiscal, segurança. Mas não. Eram 2 caras, um de boné escuro e outro de camisa de botão clara. Os 2 com cara de quem estava esperando algo. Mas não era comida, nem gente. Eu entrei, pedi um PF, sentei numa mesa do canto e continuei observando pela janela, me forçando a acreditar que eu estava só cansado e vendo coisa onde não tinha. A mulher do caixa me perguntou se eu queria suco. Eu nem ouvi direito. Sabe quando o corpo tá ali, mas sua cabeça fica presa em outro lugar? Fiquei assim por quase meia hora. Terminei de comer. Eles continuavam no carro. E eu fingia que não estava nervoso, mas já estava. Caminhoneiro sente essas coisas. Não é medo, é um tipo de alerta no osso. Na hora de ir embora, fui ao banheiro. Quando voltei, os 2 homens tinham entrado na lanchonete. Eles estavam em pé, encostados no balcão, como se fossem fazer um pedido. Mas só estavam ali, olhando para o menu, sem falar uma palavra. A moça do caixa até perguntou o que iam querer, e eles só olharam. Me deu um calafrio que subiu até a nuca. Aquele tipo de sensação que vem antes da tragédia. Fui até meu caminhão. Andei devagar. Fingia mexer no celular para ver o reflexo deles pela tela. Olhei para tudo, pneu, baú, retrovisor, e abri a porta da cabine. Foi aí que eu vi um papel, dobrado, no banco do carona. Segurei, abri. Uma frase só, escrita com letra corrida. Eles vão te fechar depois da ponte, não reaja. Ali, meu corpo travou, mão congelada segurando aquele papel sujo, escrito com pressa, meio tremido. Segundo gatilho. Olhei para trás. A lanchonete ainda estava ali, a 20 metros. Os 2 ainda estavam dentro. Ou seja, alguém tinha entrado no meu caminhão enquanto eu estava comendo. Mas por quê? E mais ainda, quem me escreveu aquilo? Fiquei ali sentado na boleia por uns minutos, sem saber o que fazer. O motor desligado, minha mão suando em cima do volante. Era como se eu estivesse num jogo que começou sem eu pedir. Eu penso em ligar para a polícia. Mas e se fosse alarme falso? E se fosse alguma brincadeira de mau gosto? Ou pior, e se ligar para a polícia fosse exatamente o que eles queriam que eu fizesse? Pensei em dar meia volta e refazer o trajeto, dormir em outro lugar. Mas aquilo também não fazia sentido. Se eles sabiam onde eu estava, sabiam para onde eu ia, voltar ou seguir não mudaria nada. Mas eu sou teimoso. Fui criado para encarar de frente. E confesso, no fundo, eu ainda não acreditava. Então eu fiz o que talvez tenha sido o maior erro da minha vida. Eu segui. Peguei o volante, respirei fundo, liguei o motor e fui. Na saída do ponto de apoio, eu percebi que o carro prata continuava parado. Não se mexeu, não deu seta,
Não acelerou. Pelo espelho, vi os dois homens olhando com o mesmo rosto sem expressão. Mas não seguiram atrás. Isso me confundiu ainda mais. Se o bilhete era real, por que não vieram atrás? Se era brincadeira, quem teria coragem de invadir minha cabine? Quando entrei na BR de novo, tentei agir como se nada estivesse acontecendo. Mas meu corpo estava avisando que estava assim. Estava tudo acontecendo. Cada curva, cada caminhão que cruzava por mim, cada moto que surgia no retrovisor, eu enxergava como ameaça. A ponte estava a menos de 15 minutos dali. E ela tinha um detalhe. Era só uma faixa de cada lado, sem acostamento. Um trecho de uns 150 metros. E depois, uma sequência de curvas fechadas. Perfeito para alguém te cercar sem deixar escape. O rádio da empresa chamava direto, mas eu nem atendia. E nem tocava música. O som que eu ouvia era o do motor, das rodas e do coração batendo feito martelo no peito. Faltando uns 2 minutos para a ponte, vi pelo retrovisor. Os faróis. Carro prata. Os 2 faróis firmes, vindo rápido. Não colaram em mim. Ficaram ali, a uns 50 metros, como se me escoltassem. Eu comecei a tremer. Lembrei do bilhete. Depois da ponte. Não reaja. Eu já estava dentro do enredo. Terceiro gatilho. Quando entrei na ponte, vi no fim dela uma van branca parada de atravessado. Farol baixo, logotipo colado na lateral, mas eu conhecia aquela empresa e aquele nome não existia. Comecei a reduzir. Não dava para manobrar. Não dava para voltar. Atrás de mim, o carro prata fechou o único retorno. A van ligou o farol alto. 3 homens desceram. Roupas limpas, tudo sem correria. Um deles apontou. Arma. Gritou para eu sair. Devagar. Eu obedeço. Mãos para cima. Um dos homens vem até mim. Pega a chave da ignição e manda eu deitar no asfalto. Ninguém me encosta. Ninguém me xinga. Ninguém quer meu dinheiro. Eles só falam uma coisa. Fica quieto. Você já sabe o que fazer. O baú é arrombado em menos de 3 minutos. Eles entram com o equipamento. É como se já soubessem exatamente o que levar e o que ignorar. Um deles entra na cabine. Quando saem, a van vai embora. O carro prata também. Eu fico ali, sentado no banco do motorista, respirando com gosto de ferro na boca, tentando entender o que foi aquilo. No painel, outro bilhete. A gente te avisou, você colaborou. Fique em silêncio. Eu fui até o posto policial mais próximo. Contei tudo. Levei o papel. O policial olhou e perguntou se eu tinha alguma prova de que não conhecia os criminosos. A empresa, quando eu cheguei no pátio no outro dia, achando que teria apoio, me demitiram. Roubaram sua carga e você nem reagiu. Nem tentou avisar a gente. Tá estranho demais. Você deve estar envolvido. Me chamaram de conivente. Disseram que o roubo tinha sido limpo demais, que só alguém de dentro saberia aquele trajeto, o horário e o tipo de carga. E sabe o pior? Eu entendi o que aconteceu tarde demais. Aquele primeiro bilhete era uma armadilha. Eles sabiam que o medo me paralisaria, que eu não avisaria ninguém. Sabiam que eu, no fundo, obedeceria. E no fim, eles me deixaram exatamente onde queriam, sem reação, sem provas e sem futuro. Hoje, eu carrego caixa de água por diária. Não tenho mais nome na praça, nem crédito. E toda vez que passo por algum lugar que tem ponte, eu olho para os lados, não para ver quem está vindo, mas para ter certeza de que eu não estou sendo guiado para a próxima armadilha. Eles não levaram só a carga. Eles levaram a única coisa que não volta mais, minha confiança em mim mesmo. Eu não sei se vocês vão acreditar, mas se acreditarem, talvez alguém aí entenda o que eu não entendi até hoje. Não foi numa madrugada qualquer. Foi num domingo às 6h20 da tarde. Era sol, BR-116 seca, movimento baixo. Nada demais. Eu estava com o caminhão vazio, voltando do interior de Minas para São Paulo. A cabeça ia longe, mas o volante firme.
Aquele tipo de viagem que você faz quase no piloto automático, sem emoção, sem rádio, sem conversa. Foi no KM 209, um ponto onde o asfalto tem uma leve curva para a esquerda, com uns coqueiros esquisitos no canteiro e um barranco esfarelado do lado direito. Ali, bem ali, eu vi. Na beira do acostamento, 3 pessoas, mas não eram 3 qualquer. Era a minha esposa. E meus 2 filhos, o Pedro com a camisa do Corinthians, o Dudu com a mochila da patrulha canina e a Carla com aquele vestido azul que ela usou no sábado anterior no churrasco do meu cunhado. Eu não sei te dizer como o cérebro processa uma imagem assim. Na hora, eu só pisei no freio. A cabeça doeu, a vista ficou embaçada. Desci do caminhão feito um desesperado. Olhei para todos os lados. Só tinha mato, asfalto e um cachorro morto mais adiante. Nada, nenhuma alma, nenhuma explicação. Aquilo durou segundos, mas ficou. Ficou na retina, na garganta, no estômago. Eu liguei na hora. Carla atendeu. A voz dela soava normal. Ué, tudo bem? Tá tudo certo? Atrás dela, ouvi as crianças. Televisão ligada. O som da risada do Dudu. Eu engasguei, falei que estava tudo bem, que só estava com saudade. Mentira. Eu estava com medo. Eu fiquei em silêncio o resto da viagem. E depois disso, comecei a evitar aquele trecho. Pedia rotas diferentes. Fazia desvios, dava desculpa. Mas quando precisei voltar por lá, umas 3 semanas depois, a cena se repetiu. Mesma hora, mesmo ponto, mesmas roupas. Eles não se mexiam, só estavam ali. E dessa vez eu não desci. Eu nem parei. Passei reto, com o peito doendo. Quando olhei pelo retrovisor, já era tarde. Não vi mais nada, mas aquela angústia ficou. Um pavor seco, sem explicação. Comecei a sonhar com isso. Não era um pesadelo direto, era mais um replay. No sonho, eu via os 3, parados, me olhando. Só que quando o caminhão passava, eles eram atropelados. O barulho do impacto me acordava toda noite. Fiquei semanas dormindo no sofá da boleia. Não por conforto, mas para não voltar para casa. E a Carla sentiu. Me chamou para conversar. Disse que ia embora, que não dava mais, que eu estava ausente, fechado, esquisito. Ela não sabia que eu estava vendo ela. Na estrada, eu não falei nada, só balancei a cabeça. E ela arrumou as malas no dia seguinte, levou os meninos, me deixou com o caminhão e com a estrada. Depois que ela foi embora, eu achei que ia melhorar. Achei que talvez aquelas visões fossem só o reflexo de uma cabeça bagunçada. Mas eu me enganei. Elas continuaram. Às vezes, mesmo em outro trecho, do nada, eu via os 3 no meu retrovisor, como se estivessem me seguindo. Mas quando eu olhava de novo, sumiam. Parecia coisa de maluco. Mas eu juro, não era medo de fantasma, era medo de mim. Porque quanto mais eu via eles, mais eu pensava naquilo. E se um dia eu não parasse o caminhão? E se, num lapso, eu não visse ninguém na frente? E se fosse eles? Comecei a me afastar dos amigos da estrada, parar menos em posto, ficar mais calado. E mesmo assim a coisa ficava na minha cabeça o tempo inteiro. O Pedro me olhando com raiva, o Dudu calado e a Carla com aquela cara de quem já sabia. Eu comecei a anotar tudo, dia, hora, lugar exato, KM 209. Sempre, mesmo lugar, mesmo trio. Foi num posto em registro que a coisa virou. Estava sentado tomando café com um colega de estrada, um cara de uns 60 anos, já calejado. A gente estava falando sobre acidentes, essas coisas que caminhoneiro comenta. Até que ele solta como quem conta uma curiosidade. Tu também viu gente no KM 209? Eu gelei. Fiz de conta que não entendi, mas ele continuou com o olhar perdido. Ali foi onde aquele pai matou a mulher e os 2 meninos. Depois se jogou na frente de uma carreta. Isso faz tempo já, mas dizem que de vez em quando alguém vê coisa lá. Eu não respondi. Levantei e fui embora. Aquela noite eu fiquei sem conseguir respirar dentro da boleia. Não era só coincidência, não podia ser.
Eu não conhecia a história. Nunca soube de pai nenhum matando a família ali. Mas aquela fala dele entrou na minha cabeça como faca entrando em carne. Tu também viu? Era como se eu estivesse numa fila e meu lugar fosse depois daquele outro pai. Como se a estrada tivesse me mostrado uma prévia, um aviso. E o pior, 2 dias antes da primeira vez que eu vi eles na pista, a Carla já tinha falado que queria se separar. 2 dias antes. Ela só adiou. E eu nunca contei isso pra ninguém. Eu parei de dirigir por conta própria depois daquilo. Tô parado até hoje. Às vezes faço entrega dentro da cidade, mas não passo mais por rodovia. E muito menos por aquele trecho. Muita gente acha que foi estafa, que eu só precisei de descanso. Pode ser, mas eu prefiro acreditar que aquilo foi um recado. Eu não vi fantasma, eu vi um cenário. Eu vi o que eu seria capaz de fazer se tivesse seguido na direção errada. Foi como se a estrada tivesse me colocado num espelho e perguntado: é isso mesmo que você quer ser? E eu nunca mais dormi direito desde então.